Ainz agora tem todas as informações na palminha da mão dele, de que a Teocracia foi quem fez a lavagem cerebral da Shallter e também de quebra ainda tem como prisioneiro o As das Escrituras Negras. Que coisa melhor, cara? A Antilene tá lá com ele e agora ainda declarou guerra contra a Teocracia. Pô, não tem como, cara. Mas agora o que vai acontecer depois disso? Será que a Teocracia realmente está em perigo? Será que eles vão combater o Ainz de frente? O Platinum Dragon Lord pode aparecer de novo nesse meio de algum combate aí pra lutar contra o Ainz, né? Depois dele invadir a Teocracia? Tem muita teoria circulando pela internet sobre esses próximos 2 volumes de Overlord e a gente vai discutir sobre essas teorias hoje. Então vem comigo, prepara a pipoquinha aí, vamos nessa! Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, agora nós estamos na reta final dos volumes de Overlord. E é o momento onde todas as guerras vão começar a eclodir. Não tem como. Imagina o que o Maruyama vai ter que fazer para colocar todos os acontecimentos, tudo que ele tem que botar, os pingos nos is ali nesses próximos 2 volumes. Cai entre nós, por isso que eu falo que eu acertei da última vez, né? Quando disse que não iam ser apenas 17 volumes, pô, que ia ter mais do que isso. E agora não vai ser diferente também. Nos resta esperar, mas eu aposto que vão ter mais volumes aí. Não vai parar talvez um 19, um 20... Eu acho que chega até o 20, tá? Pelo menos, no mínimo. Mas assim, brincadeiras à parte, dá pra gente ter uma grande noção já do que vai acontecer daqui pra frente. E eu vou contar tudo isso pra vocês depois que tu lançar aquele like poderoso, aquele ó, brabão aí pra gente, aquela legião de seguidores do nosso caveirão. Rebenta esse like aí, mano. E vamos que eu sei que você é o cara. Você é o cara, vem comigo, vamos nessa. E pra gente começar essa conversa aqui, o autor já confirmou que ele pretende lançar o volume 17 e 18 um próximo do outro, da mesma forma que ele fez com o volume 15 e 16. Portanto, ambos os volumes do romance devem estar fortemente relacionados, cara. Não tem como não tá, pô. Ele lançou um mês depois do outro com a mesma história, basicamente. As previsões do volume 17 que já saíram na internet, por exemplo, pra gente, é que no prólogo a Teocracia ia aumentar o seu pânico depois de perder o contato com a Zexi quando ela foi pro Reino dos Elfos. E eles discutem o que eles vão fazer com relação àquilo ali. O capítulo 1 vai reunir a guerra entre Nazarick e a junção de todos os guardiões, né? O Ainz deu a Shallter a chance de contribuir com grandes méritos nessa próxima guerra usando as suas tropas, já que ele ensinou bastante ela no Arco dos Anões, de como gerir as tropas e tal. E detalhe, quem fez aquilo com a Shallter no passado foi a Teocracia, a chance dela se vingar por tudo que já aconteceu com ela. Imagina só, a honra que vai ser dela lutar nessa guerra aí. Ele também ordena pro Maré eliminar os 40 mil soldados da Teocracia que estão atualmente presos na capital dos Elfos, porque assim que o Ainz saiu da capital dos Elfos, depois da derrota do Rei Elfo e tal, a galera foi pra lá, né? A Teocracia já estava invadindo e chegou na capital real lá. No capítulo 2, algumas informações sobre o cotidiano da Teocracia são introduzidas pra gente, como alguns personagens secundários, a geografia da nação, a cultura, a religião, o modo de vida no geral deles é explicado mais profundamente, apesar da gente já ter bastante coisa falada nas novels. E aí é quando os superiores consideram o pior resultado possível e começam a se preparar para um ataque iminente, depois dele ainda não ter notícia de fato da Zexi e do seu exército do Reino dos Elfos. Pô, ele tá tentando trocar ideia ali com os exércitos que foram pra batalha e ninguém tá retornando as mensagens da Teocracia. Alguma coisa aconteceu. Os caras não são malucos de novo. Eles já estão esperando até que o Ainz ataque a Teocracia, uma guerra iminente que fosse acontecer. Então eles tentam entrar em contato de alguma forma com o estado de Conselho de Arklid para poder negociar algum tipo de aliança. E é aí que o bicho começa a pegar, que a gente vai comentar mais à frente. Só que como Overlord, a gente sabe que tem uma história bem contada, uma história completa, ele pode perfeitamente trazer as informações completas pra gente sobre alguns países que estão lá vendo a crescente influência do Reino Feiticeiro, como vai acontecer no filme, por exemplo, depois dele ajudar o Reino Santo. Os países começam a ver a grande influência do Reino Feiticeiro e ter até medo dele. Depois da queda de Restiz, então, porra, imagina agora como é que todas as populações do mundo estão. Tá todo mundo em alerta com relação ao Reino Feiticeiro. O Reino Feiticeiro lá no capítulo 3, então, anuncia a guerra com todo mundo, assim como ele fez com o Reino Restiz, e também trazendo algum tipo de justificativa, talvez usando o resgate dos elfos como uma razão, ou talvez apenas culpando a Teocracia por ser hostil e ter interferido na política do Reino Feiticeiro. O cara pode tudo, nosso caveirão pode tudo, né não, rapaziada? É assim que funciona. A Shallter então vai pro ataque com o resto dos guardiões apoiando ela, e Nazarick começa a proteger as fronteiras caso algo aconteça. E aí, já dá pra gente imaginar que as cidades da Teocracia vão ser arrasadas, mano, vão acabar com elas. Isso aí a gente falando, logicamente, das cidades, porque depois de ver o ataque iminente acontecendo, a Teocracia não vai ficar
olhando aí não vai se esconder igual o Rei Ramposa fez. A Teocracia com toda certeza vai preparar uma boa luta, a luta máxima que eles puderem, colocando todas as cartas mais poderosas para jogo. E aí é quando nós entramos no volume 18, o volume 17 acabaria por aí, onde Nazarick se muda para a capital da Teocracia, do mesmo jeito que eles fizeram com o Ergantel, e lá justamente eles conseguem levar o Gargantua, trazer ele para ele ser mobilizado por lá e se movimentar, já que o Gargantua só pode ser utilizado dentro de uma determinada área, né? Então a Teocracia começa a trazer os seus itens mundiais, os trunfos deixados pelos deuses, como convocar os anjos poderosos, golems, até o Rufus, etc. Várias outras coisas podem acontecer. A queda da capital parecia algo inevitável e acaba que o Estado de Conselho de Argland tenta intervir com seu exército também na luta, junto com a armadura remota do PDL, que vai mais uma vez para a guerra, observando secretamente essa situação. Mas aí é quando Nazarick envia algumas das suas forças para interceptar o Estado de Conselho de Argland, que faz com que eles sofram muitas perdas e acabem recuando. O PDL na armadura remota sai para ajudá-los então, e aí é que nós vamos ver os dragões se envolvendo novamente no meio dessas batalhas aí. Só que uma coisa que eu não acredito é que a armadura seja derrotada pelo Ainz agora, tá? O Ainz vai guardar a luta dele diretamente para lutar contra o Platino Dragon Lord. Eu acho que na verdade a armadura pode até ser derrotada por algum outro guardião, um NPC, mas não pelo Ainz, porque seria um furo muito grande se o PDL descobrisse a verdadeira força do Ainz assim do nada. Porra, pra que ele mandou o Ator de Pandora lá antes, entendeu? Então isso eu já tô tirando um pouco do papel. Com isso, a queda da Teocracia é iminente, e a reação de algumas nações fazem com que o PDL fique mais sombrio no seu castelo e mais preocupado, sabendo que muitos itens poderosos da Teocracia agora estão nas mãos de Nazarick. Além disso, a sua identidade falsa de armadura remota provavelmente vai ser revelada nisso daí. E aí o próximo alvo de Nazarick com certeza vai ser mirar diretamente nele e nos seus aliados. É quando o PDL também consegue descobrir que a Shallter está viva e na verdade não foi morta pelo Ainz. Portanto, ele fica ainda mais assustado com a escala de nível de força e todos os esquemas de Nazarick, depois de saber que a Shallter e o Momon fazem parte dos subordinados do Ainz. O Momon é o Ainz e a Shallter é um dos subordinados dele. PDL, então, conta essas novidades para Blue Roses e para o Red Drop, que estão junto com ele. No caso, ele pode até contar para o Red Drop, e como o Azuti ele vai lá e conta para sua sobrinha, e pretende contratar, inclusive, o Red Drop imediatamente, e outros Dragon Lords também, para lutar com essa ameaça que se tornou tão perigosa para o mundo. No final, o Ainz ainda faz um discurso e decide que ia levar Nazarick para um futuro de continuar conquistando o mundo todo, com os guardiões apoiando ele e o Ainz ainda pronto para enfrentar qualquer coisa que viesse em uma batalha direta com ele. Então assim, em algum lugar pode acontecer, né, num continente que a gente não descobriu ainda, né, um continente não explorado, que simplesmente seres poderosos começam a emergir das sombras e se perguntam sobre o que está acontecendo no mundo. E aí uma nova guerra mundial começa a ficar prestes a eclodir, à medida que o Reino Feiticeiro começa a se expandir ainda mais para se tornar um continente, uma parte grande do continente. Mas isso lembrando, galera, que o autor mencionou que ele não pretende, por agora, que Nazarick tenha grandes lutas com os dragões na história atual, tá? Isso aí tá fora de cogitação. Pode mudar de ideia? Pode acontecer dele mudar de ideia, mas eu acredito também que não aconteça, uma batalha absurda com esses grandes dragões, não. O que não faria muito sentido, já que ele trouxe o próprio volume bônus como uma luta contra outro dragão, e o Platino Dragon Lord já mencionou que seria muito difícil que os outros dragões se juntassem a ele numa guerra como essa, até porque eles foram meio que quase que extintos no passado por causa de players. Então, acredito então que esses últimos dois volumes seriam divididos em duas partes principais, o volume 17, basicamente baseado na Teocracia Slane, e o volume 18 nos Dragon Lords aí. Como eu disse no começo pra vocês, é óbvio da gente saber disso, porque, cara, já tá confirmado. Já foi confirmado que a guerra contra a Teocracia vai acontecer no volume 16. Então no volume 17 vai ter essa guerra aí de qualquer jeito, tá? Não tem como fugir. Eu diria que seria semelhante, inclusive, até o volume 14. Mas agora que Nazarick está puxando aí muitas grandes armas, em vez de Cavaleiros da Morte ou Guerreiros da Morte, seriam vassalos de alto nível ou guardiões de Andar que iam direto lidar com esse ataque. Minha opinião, vão direto os Guardiões de Andar com os seus subordinados. Embora essa guerra aí fosse muito mais sádica e cruel em comparação com a de Restise, né, que eu também acho que pode ser a pior guerra que já aconteceu, até porque a Teocracia tem como revidar com alguns deles, a não ser que o Ainz saia distribuindo itens mundiais para cada um deles usar.
Também acho isso muito plausível. E sinceramente, eu não ficaria surpreso se cidades inteiras estivessem sendo torturadas, esfoladas, tipo, acabando com todo mundo vivo, tá ligado? Também acredito que seria uma boa chance para introduzir qualquer NPC que ainda não foi introduzido, porque uma guerra contra a teocracia é uma guerra forte, guerra de poder maciço. Então assim, trazer NPCs igual a Rubedo, pô, ia ser maravilhoso, galera. Não tem como, com uma construção de mundo que é obrigatória sobre a teocracia Slane. Mas o que mais me entusiasma são todas as informações sobre os 6 grandes deuses, ou os 8 reis da ganância, e qualquer outros jogadores e seres que vieram do Yggdrasil que vão ser reveladas provavelmente nesse volume. Justamente a reação do Ainz com isso, dele conhecer outros jogadores, ou ouvir sobre outras guildas diante, seria uma coisa que eu tô muito curioso pra ver. E logicamente isso ia ser quando o Ainz ia descobrir todos os Dragon Lords aí e o poder real deles, levando ele, Nazarick, a tentar matar e subjugar todos, porque seria uma ameaça grande que acabaria iniciando o volume 18. Então esse outro volume seria basicamente sobre os Senhores Dragões, os Dragon Lords ali num curto período de tempo, né, depois de acabar com a teocracia, porque a parte principal sobre o PDL, reunindo todos os Dragon Lords sobreviventes para lutar contra Nazarick, seria o mais interessante. Porque sinceramente, galera, o Platino Dragon Lord também tem itens mundiais. Lá onde ele fica é justamente onde os 8 Reis da Ganância ficavam, e lá tem os itens mundiais dos 8 Reis da Ganância. Então, como eu falei, vai acontecer esse esquema todo de tudo isso dos 8 Reis e dos 6 Grandes Deuses serem explicados nessa parte da história. Com certeza a gente vai ter uma explicação mais profunda de tudo o que aconteceu. Talvez assim, ó, por algum momento de Deus aí, alguma mirabolante teoria que possa bater na cabeça do Maruyama, possa aparecer um dos players, tanto dos 6 Grandes Deuses quanto dos 8 Reis. Então, quem sabe? Pode acontecer, cara. De algum ter sido revivido e tá por aí e aparecer, ou então a gente vai ver isso acontecendo depois de passar todas essas guerras num próximo volume, como eu falei, talvez um 19 e 20, passando-se 200 anos, tendo aquele salto de tempo e a gente vê algum outro player aparecendo. Mas com os Dragon Lords tendo medo de Nazarick, vendo o Nazarick ficando cada vez mais forte, depois de ganhar a herança, inclusive dos 6 Grandes Deuses e a realização do poder parcial que eles têm, eles vão acabar recuando mesmo. Embora eu ainda ache que o Platino Dragon Lord ainda subestimaria Nazarick, do jeito que ele é. Ele subestimou o Ainz, né? Então, pô, por que ele não subestimaria Nazarick? Mesmo ainda perdendo de fato a armadura, eu acredito que ele pode pensar que todos os Dragon Lords juntos seriam mais fortes que Nazarick, já que a teocracia Slane era muito mais fraca do que ele, e também acabava sendo fraca para qualquer um dos guardiões de chão usar o seu poder total. Se a gente vê um guardião usando uma habilidade, ele vai achar que é o poder máximo para destruir a teocracia. Então por isso que eu acho que o Platino Dragon Lord pode ainda subestimar, achando que a teocracia está sendo destruída com o poder total do Ainz, mas na verdade não é, porque os guardiões têm muito mais do que isso. E basicamente é onde vai rolar essa reunião. A junção dos Dragon Lords vai ser lá na base do Platino Dragon Lord, onde estão os 8 Reis da Ganância, né? Onde eles ficavam, um lugar que pode abrigar tantos seres de um tamanho gigante, que é onde eles podem se reunir. Mais uma vez, contando uma construção obrigatória de estar existindo nesse mundo. Por quê? Por que será que o lugar, o Palácio dos 8 Reis da Ganância ainda existe? Porque é um lugar, é o único lugar, né, que é grande o suficiente para caber dragões ali dentro. Entendeu? Para guardar as outras coisas. Então eu realmente não sei que tipo de informação seria mostrado pra gente no geral, mas acredito que seja isso. E também pode acontecer o seguinte, o confronto vai ser iniciado pelos Dragon Lords, não vai ser iniciado por Nazarick não, porque o Ainz não vai querer atacar primeiro, ele tá ali pra se defender, não pra atacar. Tanto que a gente já viu isso acontecendo outras vezes. Tu não vê o Ainz atacar a troco de nada, ele ataca pra se defender. Então quem vai atacar primeiro vão ser os Dragon Lords. E como o Nazarick vai estar muito ocupado digerindo os seus ganhos, eles são muito, vão ter que lidar com muita cautela, né? Estariam ocupados coletando informações sobre os Dragon Lords e tal, em vez de atacar eles diretamente. Os restos da teocracia Slane provavelmente seriam onde os Dragon Lords atacariam, e aí eles poderiam assassinar alguns vassalos de alto nível, ou até mesmo tentar ir diretamente para o Ainz, né? Como por exemplo se eles atacassem Errantel direto, que é o equivalente a entrar em uma armadilha mortal, que a gente não sabe exatamente que tipo de defesas existem em Errantel agora. A gente sabe como é que funciona a tumba, mas não Errantel, né? Com certeza o Ainz botou várias defesas diferentes lá, para não ser atacado assim a troco de nada. As outras áreas também que são aliadas do Ainz, que no caso ó, o Reino dos Anões, o Reino Sagrado, o Império Baharut também, todos eles estão fora de cogitação, não parecem ter muita atividade ou não são tão vistos para serem atacados. Eu acredito que nem precise da ajuda deles também para o Ainz defender, né? A gente está falando muito de poder bruto, não acho que eles vão precisar mandar por reforços e tal. Lógico que, por exemplo, os anões vão mandar o quê? Materiais para a construção de mais armas rúnicas.
Pô, isso é óbvio que vai acontecer, até porque armas rúnicas são mais fortes do que apenas armas comuns. Então dá pra gente ter uma perspectiva mais ou menos de como os verdadeiros dragões, né, vão ser recebidos pelo Ainz. Como que eles vão ter que pensar em algo mirabolante, fazer algo completamente diferente, porque realmente não tem uma noção muito boa de como que eles pensam. A gente ainda não viu exatamente o que o Platinum Dragon Lord pensa, mas é importante que todos os dragões verdadeiros ataquem Nazarick por um lado o mais pensado possível, provavelmente matando algumas tropas, alguns mercenários e tal. Então, se eles conseguirem fazer tudo isso, todo esse pensamento direitinho e conseguir invadir Nazarick, aí isso vai levar a gente ao clímax, né? Vai ver o Ainz entrando em desespero, tendo a batalha final contra os dragões verdadeiros, fazendo uma cena incrível de luta, né? Aquela cena bem cheia de monstros, de tamanho gigante e tal, de magia pra caraca, uma cena digna de ser vista. Inclusive foi mostrado algumas cenas dessa no volume bônus, né? Então pode ser que venha alguma coisa à tona pra gente. Mas ainda assim a gente veria uma boa batalha por questões da parte dos Dragon Lords terem a magia selvagem, habilidades específicas desse novo mundo que basicamente o Ainz não conhece. Só que aí a gente também veria aquela bola vermelha que ele tem em ação. Porque aquela bola vermelha que ele tem no peito, que ele carrega, é um item mundial que é forte contra dragões. A gente vai ver isso aí em ação forte junto contra todos esses dragões que acabaram invadindo Nazarick, terminando com o Nazarick provavelmente chegando ao topo. Imagina só, o Ainz ganhar de todos os dragões verdadeiros e chegar no topo. Depois disso, ele ainda pode conquistar o Palácio dos Oito Reis da Ganância e pegar todos os itens mundiais para ele. Pô, mas o Ainz vai ter um arsenal de itens mundiais absurdo, acho que ninguém mais consegue vencer dele. Isso a gente está falando, logicamente, pro volume 17 e 18. Eu não tenho ideia de como o Maruyama pode acabar com o Overlord dessa forma. Mas já que ele disse que seria um final bom e aberto, eu acredito que pode acabar com um pequeno salto no tempo aí e Nazarick se mudando para conquistar o mundo, conhecendo outros players aparecendo aí, né? Porque ele disse que vai ser um final aberto. Pode simplesmente ter esse salto, aparecer outro player e aí, o que acontece depois? Assim como também pode ser que não apareça ninguém, o Ainz já tenha conquistado tudo e agora esteja continuando a procurar pelos seus amigos, começando a abraçar o papel de ser o Overlord do mundo e de Nazarick, né? Mas o meu desejo pessoal mesmo, pra mim, minha opinião dos volumes é que a gente poderia ver como são, por exemplo, a Aurelion Omega e a Rubedo, tá ligado? Especialmente a Rubedo. A Aurelion Omega já tem uma explicação, porque a gente sabe mais ou menos como é que ela é, né? Uma espécie de sacerdotisa, um humano imortal, uma das chefes das Pleiades. Então, a Rubedo, por outro lado, cara, são pouquíssimas informações claras sobre o que ela é. Tudo que a gente sabe é que, no mínimo, ela tem a cor relativamente pro lado do vermelho, né, como a base do nome dela, e também a gente sabe que ela é um NPC mais forte de Nazarick, provavelmente de natureza mecânica, criada usando métodos diferentes de outros NPCs, por isso que ela é inquebrável, sacou? Outro ponto aqui é o que vai acontecer com as rosas azuis. A última vez que nós vimos a Lycius, pô, eles foram colocados aí um monte de debuff nela, a sua equipe meteu a porrada nela para levar ela para um outro reino, onde eles foram pro reino desconhecido. Será que eles aparecem novamente? Como é que eles vão passar por essa história toda? Já que eles foram para aquele reino destruído, que tem alguma relação até com o reino do volume bônus de Overlord, para quem leu sabe do que eu tô falando. Esses são sinceramente pontos que eu espero que sejam explicados, né, fechadinhos pra gente poder conseguir entender tudo o mais claro possível, e é exatamente por isso que eu aposto mais uma vez, Overlord não vai acabar nesses próximos 2 volumes, ainda vamos ter continuação de história depois disso, pode ser até pro volume bônus, mas tem que ter, mano, tem que ter continuação, não dá pra ele acabar em 2 volumes, uma história, isso me dá medo, acabar essa história toda em 2 volumes. Então assim, as coisas ainda podem explodir as cabeças da gente, eu tô mais empolgado ainda pra fechar todos esses acontecimentos aí com chave de ouro, cara, de ouro. Por isso que eu sempre falo pra vocês, agora é que o jogo tá começando a esquentar, a parada tá começando a vir à tona pra gente. E me fala aí qual dessas teorias, tudo que a gente comentou aqui, que você acha que vai se concretizar nesses novos volumes. Eu quero todo mundo comentando nessa bagaça aí, é chuva de comentário total, porque isso é o que me empolga. Overlord me empolga, você conversando comigo aqui me empolga pra caraca, eu tô até sem ar aqui de falar com vocês, cara. Fico até sem ar porque eu fico empolgado, por isso que eu preciso que você comente e se inscreva no canal e ative o sininho se você não for inscrito ainda, pra você não perder nada. Galera, vamos junto, vamos seguir firme e forte nessa jornada e ver todos os acontecimentos. Imagina isso tudo acontecendo com a gente junto aqui. É óbvio que eu vou vir trazer essas notícias aqui pra você, pra gente comentar todos os novos volumes. Não tem como eu não trazer e eu sei que você vai querer estar aqui junto com a gente e não vai querer perder de jeito nenhum. Beijo no coração, galera, aquele forte abraço quente de ser supremo. Tamo junto e até a próxima, hein? Valeu, é nóis! Fui!